Projeção do Brasileirão. Vamos projetar os jogos do Palmeiras no segundo turno e do Flamengo. E eu explico pra vocês por que eu tô projetando os dois jogos. Não é porque eu quero fazer uma projeção casada para agradar os dois públicos, mas que geralmente a gente faz a projeção de pontos pensando em 80 pontos, já que nunca um vice-campeão fez mais do que 79 pontos. Mas Palmeiras e Flamengo estão com aproveitamento, os dois estão com aproveitamento de campeão. Então eu prefiro, para esse ano em específico, e talvez nos próximos anos, com a cada vez mais, querendo a galera ou não, espanholização do futebol brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, a gente vai ter que projetar os dois juntos. Porque não adianta nada a gente projetar 80 pontos e o Flamengo fazer 81, pô. Aí a gente fica no vice. Então vamos projetar as duas tabelas dos dois clubes para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. E como é que a gente vai fazer? Eu quero pensar aqui com vocês. Vamos projetar primeiro do Flamengo para entender quantos pontos a gente precisa ter? O Palmeiras atualmente está com 44, o Flamengo está com 37 e eu quero projetar todos os jogos do Flamengo primeiro de uma maneira muito simples, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no que vocês estão falando, mas eu vou colocando meus palpites. Por exemplo, em casa contra o São Paulo, o Flamengo vai fazer 3 pontos. Fácil. Contra o Internacional fora, eu vou colocar empate. Depois a gente pode olhar. O Inter também não tá jogando nada, cara. Vitória em casa, o Flamengo vai ganhar. Mirassol fora, eu vou colocar empate. Cruzeiro fora, eu vou colocar derrota. Botafogo em casa, o Flamengo vai ganhar. Eu vou fazer uma geralzona, a gente dá uma passada pra ver se faz sentido. Remo fora, o Flamengo vai ganhar. O Remo é horrível. Corinthians em casa, o Flamengo vai ganhar. Bragantino em casa, o Flamengo vai ganhar. Santos fora, eu acho que o Flamengo ganha do Santos na Vila Belmiro. Fluminense em casa, o Flamengo também ganha. Vamos fazer uma projeção bem sincera. Bem sincera. Bahia fora, eu acho que o Flamengo perde. Eu acho que o Flamengo perde do Bahia, mas ganha do Atlético Mineiro em casa. E vai ganhar do Vasco fora, infelizmente. Grêmio em casa, o Flamengo ganha. Vamos fazer uma projeção bem com o Flamengo jogando muito. Não adianta também, vamos fazer uma projeção ruim do Flamengo. Vamos imaginar que o Flamengo vai bem nesse campeonato. A gente precisa ir melhor. Atlético Paranaense em casa, o Flamengo ganha. Palmeiras fora, por enquanto eu não vou mexer nesse jogo. Cara, vou fazer uma parada. Eu vou colocar empate, pra esse jogo não afetar no campeonato. Igual eu fiz no primeiro turno. Flamengo e Palmeiras e Flamengo eu tinha colocado empate. E vai ficar isso por enquanto. Depois a gente ajusta. Por enquanto, que é o jogo que envolve os dois. Coritiba fora, o Flamengo ganha fácil. Palmeiras atropelou o Coritiba fora com o time reserva, pô. Chapecoense em casa, o Flamengo ganha. E o Mirassol em casa, que é o jogo a menos que o Flamengo tem, o Flamengo ganha. Certo? Vamos fazer as contas? O Flamengo vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vitórias. Muita coisa, né? 15 vitórias. 15 vitórias, ou seja, 45 pontos, mais os empates. 46, 47 e 48. Somando 48 com 37 dá quantos? 37 mais 8, 45. Mais 40... 85 pontos. O Flamengo vai fazer 85 pontos no Campeonato Brasileiro. Ah, Rick, mas 86 é muita coisa. Meu amigo, vamos colocar 80? Cara, o maior vice da história fez 79. Eu coloquei 6 pontos a mais. Coloquei 2 vitórias a mais. Eu vou tirar uma vitória. Ou melhor, vou colocar 2 empates, vai. Empata com o Santos, empata com o Vasco. Aí eu tiro 4 pontos dessa brincadeira do Flamengo. O Flamengo fica com 81. Não é exagero. Eu tô exagerando? Não tô exagerando, pô. 81 pontos o Flamengo vai fazer no campeonato. Vamos deixar 81. 81 tá legal. Por quê? 81 pontos... Então, aí, ó, tá difícil acreditar. Por que é difícil acreditar? Se o maior vice-campeão da história teve 79 pontos. São 2 a mais, pô. São 2 a mais, pô. Eu acho que Palmeiras e Flamengo eles estão fazendo campanha para os dois passarem desses 79 pontos. Os dois. O campeão e o vice vão ficar com mais do que 79 pontos. Eu acho que 81 tá legal, pô. Tá legal. E aí, o que o Palmeiras precisa para fazer 81 pontos? Vamos lá, vamos fazer agora as contas dessa forma. A gente precisa de, deixa eu ver, 40... 40 tá, né? Caramba, o Palmeiras não precisa fazer tanto ponto assim não, mano. O Palmeiras, para fazer 82 pontos, ele precisa de 36, 37, 38 pontos. O Palmeiras precisa de 38 pontos para fazer os 82 pontos. Isso é muito bom. O Palmeiras já tem 44, fez um turno muito forte. Então... 38 pontos, como a gente pode distribuir? Deixa eu ver. 12 vitórias e 2 empates? Ou não? 11 vitórias. Vamos lá. 11 vitórias e 5 empates. 11 vitórias e 5 empates. Eu vou colocar bastante empate.
11 vitórias e 5 empates. Vamos distribuir as vitórias. As vitórias obrigatórias. Atlético Mineiro em casa, vitória. A gente tem que ganhar. Inter em casa, a gente tem que ganhar. Vasco em casa, a gente tem que ganhar. São Paulo não. Bahia em casa eu vou deixar que não, por enquanto. Corinthians não vou deixar, não vou botar os clássicos por enquanto. Bragantino em casa, tem que ganhar. Remo, tem que ganhar. Eu tô contando que contra o Flamengo a gente empata, tá? Coritiba em casa, tem que ganhar. Faltam 5 vitórias. A gente vai vencer quem fora? Deixa eu pensar. A Chapecoense fora a gente vence. 7. Eu vou colocar o São Paulo, mano. Eu vou colocar o São Paulo. Vou colocar os clássicos. O que vocês acham? 8. Não, 8. Eu vou colocar os em casa. 8. 9. Eu vou colocar o Corinthians também. É clássico na nossa casa, torcida única, pô. É diferente dos clássicos do Rio, o fator de torcida única. Deixa eu ver, tamo com quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta uma vitória. Tem o Cruzeiro fora, tem o Santos fora, tem o Atlético Paranaense fora, o Vitória fora, o Fluminense fora, o Mirassol fora, o Botafogo fora, o Grêmio fora, a gente ganha. O Grêmio, a gente ganha do Grêmio lá. Entre Santos, Grêmio e Mirassol. A galera tá falando Mirassol, mas tu tem que ver o calendário da Libertadores. Não vai ter como eu saber o vlog do distraído, porque depende, o calendário não tá pronto. Se o Palmeiras cai agora ou o Flamengo cai agora, não tem mais calendário. E se classifica, tem que ver quem é o adversário. Então não tem como saber, pô. Vou colocar o Mirassol. Eu vou tirar esse do Grêmio. Tirar esse do Grêmio e vou colocar o Mirassol, então. Mirassol. A gente ganha do Mirassol, certo? Precisamos de 5 empates. Já coloquei 1 contra o Flamengo. Eu vou colocar contra o Santos. 2. Eu vou colocar contra o Vitória, dá pra empatar. 3. Contra o Bahia, dá. 4. E contra Fluminense ou Botafogo, vocês acham que é mais forte? A gente vai empatar com o Botafogo lá. Eu acho que é mais fácil a gente perder do Fluminense. Faz sentido ou não faz sentido? Ó, vamos fazer as contas. Tem 11 vitórias, mais 1, 2, 3, 4, 5 empates. Com isso, o Palmeiras terá 33 pontos, mais esses 5, 38. E a gente chegaria numa meta de 82 e seríamos campeões caso o Flamengo fizesse mesmo esses 81. Faz sentido pra vocês, ó? Não adianta vocês ficarem nessa, empatar nada, vamos ganhar todos. Por mim a gente ganha todos, mas isso aqui é uma matemática, não é torcida. Torcida eu vou torcer pra ganhar todos, pô. Entendeu? Ó, vou passar aqui, ó. Atlético Mineiro, 3 pontos, a gente faz. Vou falar diferente. Atlético Mineiro, a gente ganha. Vitória, empatamos fora. Internacional em casa, vitória do Palmeiras. Fluminense fora, a gente perde. Espero que não, porque vai ter zona mista com o Vinícius aqui. Eu não quero que ele fique enchendo meu saco. Vasco em casa, a gente ganha. Mirassol fora, a gente ganha. Botafogo em casa, a gente... em casa não, fora, a gente empata. São Paulo em casa, a gente ganha. Grêmio fora, a gente empata. Bahia em casa, a gente ganha. Corinthians em casa, a gente ganha. Atlético Paranaense fora, perdemos. Bragantino em casa, ganhamos. Santos fora, empatamos. Remo em casa, ganhamos. Cruzeiro fora, perdemos. Flamengo em casa, empatamos. Chapecoense fora, ganhamos. E Coritiba em casa, ganhamos. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Perfeito. Mas vai ficar isso. Se eu for ficar lendo todas as mensagens e tentar mudar, a gente não vai conseguir chegar num denominador, porque cada um tem a sua projeção diferente e não tem como a gente agradar a todos. Vamos deixar dessa forma e a gente vai atualizando conforme os jogos. Se acontecer tudo isso, é óbvio, não é bolão, não é pra gente acertar os resultados, mas mais ou menos por aqui. A nossa meta é chegar com 82 pontos na última rodada. Aliás, terminar com 82 pontos, porque na nossa projeção, o Flamengo vai terminar com 81. Então, vamos ver, né, durante os próximos jogos. Lembrando, tá? É projeção, galera. Não é obrigatório a gente acertar os placares, não é bolão, não é... É só uma matemática, não é... A nossa meta não é acertar todos os resultados. Por exemplo, se a gente volta aqui para projeção, acontece um chabu, a gente acaba... Pô, aqui ó, a gente chega aqui contra o Atlético no final de semana e empata. E contra o Vitória fora a gente ganha, dá na mesma. Dá na mesma. A gente vai estar na atual estágio que a gente tem que estar, pô. Então, tá tudo certo, pô, tá tudo certo. É uma matemática. Não precisa exatamente a gente acertar todos os resultados. É só pra gente ir acompanhando. E pra quem cola aí nas lives, sempre após os jogos do Palmeiras, na livezeira, a gente vai atualizando a projeção com os jogos do Palmeiras e com os jogos do Flamengo, pra gente ir ver como é que tá, né? Pra gente ter uma noção. Se a gente tá abaixo do que a gente projetava, se a gente tá acima. No primeiro turno a gente fez essa projeção e foi legal porque... Em momentos que o Palmeiras às vezes tropeçava um jogo estranho, pra quem acompanha aqui o canal, vocês lembram muito bem, tinha jogo que o Palmeiras tropeçava
E aí, pô, a galera vinha, crise, não sei o que, agora perdemos o título, a gente não ganha mais. Aí a gente olhar pra projeção, a gente tava com 3 pontos acima do que era pra estar na rodada. E isso dava uma acalmada, né? Dava tipo uma relaxada na galera. Então a projeção, o objetivo não é a gente acertar tudo. O objetivo da projeção é a gente ir acompanhando e fazendo cálculos daqui pro final do campeonato, certo? Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada, mas deixa um comentário também, porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever, e eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre, entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo, que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!